O seguinte, não importa para qual time você torce. Vamos agora torcer para um bate-papo super legal, para a gente saber um pouco mais sobre a vida desse moço que, acima de tudo, é cearense, gente. Levou o nome do Ceará para bem longe, né? Em 2003, ele fez o gol da vitória do Boca Juniors, foi campeão mundial pelo Internacional e hoje é considerado o maior craque da história do time alvinegro. Ele está aqui hoje, Yarley, para enfrentar uma das disputas mais difíceis da sua vida, que é responder a todas as perguntas da roleta. Tá preparadíssimo, Yarley? Preparado. Você fala tudo, assim? Fala tudo. Eu acho que a minha carreira ela foi muito aberta, né? Não tem essas polêmicas demais, não tem nada para me esconder, então eu acho que o povo cearense já sabe até melhor do que eu. É? Será que tá faltando descobrir de repente a gente coloca alguma coisa aí que a galera ainda não sabe. Uma pitadinha. Né? Aí pra... Porque aqui a gente quer saber de um tudo, não é só sobre a sua carreira, não. Quer saber também sobre a sua vida em família. Certo. Tá bom? Tudo ótimo. Vamos girar? Vamos. Então vamos lá. Atenção, girando a roleta, Yarley, esse craque ídolo da torcida do futebol cearense, agora vai falar sobre a sua carreira. Começamos com a carreira. Né? Mais fácil, né? Ô Yarley, você tá vivendo uma maratona, né? Uma coisa intensa e tudo. Mas que todos os anos sempre foi essa maratona. O futebol, as federações começaram a fazer outros campeonatos entrelaçados com os que a gente já tinha costume de jogar, o brasileiro. Então a gente tem 3, 4 competições no ano e joga quarta e domingo, é uma maratona. Maratona. Conseguimos, enfim, trazer esse moço. Vou te contar, não foi fácil não, viu? Atenção, falando sobre a carreira, Yarley, para começar, você tem 37 anos. Já pensou em quando vai parar de jogar, Yarley? É uma pergunta que depois dos 35 ela surgiu mais frequente, né? Mais frequente. Mas é assim, eu ainda me sinto bem, não tenho problema de lesões, né? Eu tenho uma musculatura privilegiada, né? Para se dizer. Então, esses anos todos eu venho sem lesões, estou correndo bem, ainda estou jogando num nível aceitável, então não tenho ainda uma data ou um ano determinado, porque senão eu vou começar a relaxar, então eu vou deixar mais assim pro corpo mesmo, pro rendimento dentro de campo. Quer dizer, você está querendo dizer que quem vai dar o tom aí desse pensamento de parar ou não é o seu corpo? É o corpo e o rendimento dentro de campo. A partir do momento que eu não começar a render, que eu não tiver naquele nível, no mesmo nível dos companheiros, eu conscientemente vai ter uma vozinha dizendo, olha, eu acho que está na hora. Você quer parar independente bem? Eu quero parar bem, independente da idade. Porque tem jogador que eu acho que não parou para pensar nisso, né, Yarley? Deixou o rendimento assim, porque a torcida, gente, ela tá perto pro bem e pro mal também, porque fica vendo e ela cobra muito ali, né, hoje, as únicas críticas que eu tive na minha carreira foi só o rendimento de campo. Hoje não estava bem, hoje eu não estava legal, hoje eu não joguei legal, mas jamais eu deixei que alguma coisa de fora fosse alguma crítica. Então eu encarei o futebol mesmo como uma profissão, e uma profissão muito séria e muito determinada. Então vamos girar a roleta? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui pro Yarley. Tem pergunta aqui também da equipe, viu? Que eu não vou nem mentir, eles nem torcem pro seu time. Mas sempre tem tempo, né? Lógico. Olha aí, é um evangelizador também aqui, viu, gente? Não, tem um torcedor ali, gente, acompanhando direto. Esse é o bate-volta, tá? Qual é o seu time do coração, Yarley? Ceará. Tá aí. Ai, mamãe, eu vou ter que responder o meu? É o Fortaleza. É, o time do coração desde o nascimento. Você desde menininho, né? Você começou lá nas categorias de base, ia pra lá. Eu tiro mais pelo Nordeste. Eu sou do Quixeramobim. Então lá você era Ceará e Flamengo. Aí tinha o Fortaleza e Fluminense. E aí a gente parava para assistir os clássicos, assistir os times do Rio. Naquele tempo nem se falava muito de São Paulo, era mais Flamengo e Fluminense, era Flamengo e Vasco, aí Ceará e Fortaleza. E a gente sempre, o nordestino sempre teve um time aqui e um time fora. Qual é o seu time de fora? Flamengo.
Então, por isso que está mudando hoje. A gente tem que mudar esse pensamento dos jovens, né? O Ceará tem que manter esse nível, sempre tá brigando ali por título, por Libertadores. Imagina a gente jogando a Libertadores aqui no Castelão. Então, os jogadores que venham pro Ceará, pro Fortaleza, tem que ter essa mentalidade. Que tem que ser o primeiro time dessa juventude, dessa garotada. Tá bem, então vamos girar? Vamos para a próxima pergunta aqui pro Yarley. Atenção, girou devagar, queria responder uma pergunta bomba, não deu tempo. Se fosse uma sopradinha de nada, se fosse em campo, a bola passou perto, que seria de quê, assim? No carrinho. No carrinho? Caiu, bomba, tá aí. Bomba. Sem direito a carrinho, vamos aqui com uma pergunta bomba para o Yarley. E é longa, viu? Além de ser bomba. Atenção. O sonho da maioria dos jogadores é fazer parte da seleção brasileira. Seja sincero, Yarley, você se sente frustrado por nunca ter sido convocado? Bem, frustrado não. Eu tenho aquela... Eu tinha aquela vontade de jogar na seleção. Só que eu sou um cara muito consciente, né? Eu vim aparecer no futebol já com 28 anos. Então eu não sou um frustrado. Por quê? Porque a minha carreira ela teve altos e baixos, teve um início muito difícil, um início que eu rodei pela Europa e por mal administração da minha carreira eu não consegui chegar num grande time, não foi por bola, eu tinha um nível muito bom, tanto que eu voltei muito consciente, muito tranquilo para recomeçar de novo. Recomecei, só que na hora que eu atingi o meu nível máximo, que foi no Boca Juniors, eu já tinha 28, 29 anos. Dificilmente você é chamado para a seleção. Então eu sou um cara consciente. Frustrado não, eu tenho aquela vontade, claro, de sempre vestir. Eu acho que todo jogador profissional tem a vontade de vestir a camisa da seleção. Se você tivesse que começar tudo de novo para chegar na hora e estar no lugar certo para ser chamado para a seleção, você faria o quê? Bem, eu de repente eu não teria começado pela Europa, eu teria começado aqui, teria feito meu nome, como é o normal de todo atleta profissional. Ele começa aqui, nos times aqui, chega um time grande do país, joga, é vendida para fora e lá, assim, aí já começam a olhar com os olhos mais de binóculo para ver se você está no nível e aí sim você é chamado. Você também acabou começando cedo, digamos assim, para o padrão que se conseguiu, inclusive do próprio jogador ter mais autonomia em relação ao seu passe, não é? Exatamente. Porque houve um tempo que o jogador não dava pitaco nisso daí não, né? Exatamente. E aí eu fui vendido, o Ferroviário me vendeu para um grupo de empresários na Espanha. Aí eu tive rodando na Espanha, em times lá, só que aí faltou a transição. Eu tive algumas propostas grandes, boas, mas aí não acabou não acontecendo e eu tive que voltar para me recomeçar de novo. Recomeçar. E você deu conta de se vestir direitinho, né? Direitinho. Bora girar? Vamos girando aqui na roleta. Ele tá escolhendo. Quer falar sobre família agora, né? Tô vendo. Vamos lá. Atenção, vamos ver qual é a pergunta para você. Isso você já falou, né? Treinos puxados, muitos jogos, uma rotina rigorosa a cumprir. Qual é o tempo que você tem para a família, Yarley? Isso é um problema, né? É um problema porque o atleta profissional, ele vive mais no clube do que em casa. Mas eu acho que o segredo é você ter uma grande esposa, né? Você ter uma mulher que entende essa profissão. Por isso que eu escolhi a dedo mesmo, né? Você está casado há quanto tempo? Há 9 anos. Tenho 2 filhos, né? O João Pedro e o João Vitor. O nome da minha esposa é Carísia. E depois que eu casei, foi o complemento. Aí sim, eu comecei a despontar no futebol, meu rendimento melhorou 100%, porque você não tem aquela preocupação de chegar em casa, ainda aí sair para comer, aí tem a preocupação de lavar roupa, de não ter ninguém quando você chega em casa. Você fez muito isso, lavar a sua própria roupa, lavar seu uniforme sujo, sua camisa? Eu sempre morei só, eu sempre fui uma pessoa independente. É tanto que eu cozinho bem, eu sempre limpava a casa, eu sempre fazia minhas coisas. Eu dificilmente eu tinha algum problema assim doméstico, não. Eu resolvia tudo
sem nenhum problema. É como os rapazes que vão pro exército, né? Eu acho que o futebol é mais ou menos isso, né? É mais ou menos. Põe uma disciplina e você tem que se organizar mesmo. Exatamente. Né? E se você tem uma preparação em casa, né? De padrões, de condutas corretas dentro de casa, você não vai sofrer tanto. Eu acho que se os pais passam muito a mão na cabeça dos atletas, chega já o menino sem fazer nada nos clubes, sem se desenrolar, como a gente fala, e acaba até prejudicando no seu rendimento dentro de campo. Oi, Ale, mas você acha que o menino, por exemplo, hoje, quer dizer, você acabou saindo com um pouco mais de idade e tal, né? Mas eu hoje saí, mas já vivido, já experiente. Né? Eu não tive esse problema. Hoje de 14 anos.